Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira agitada, muita notícia importante no Corinthians, tudo sobre a guerra contra a CBF alterou as datas e o Corinthians e o Vasco estão sendo prejudicados. E tem informação exclusiva sobre isso. Tem o Corinthians contratando um reforço canadense, Tite, demitido no Flamengo, pode virar uma sombra no Corinthians? Vocês aceitariam o Tite de volta? Deixa aqui a opinião de vocês no comentário. Então, muita coisa importante, essas e outras, a partir de agora no canal. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, trazendo a notícia quente do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão. Muita coisa acontecendo, fiel. Dá só uma olhada. Bem, vamos às informações do Corinthians. Primeiro, antes de mais nada, eu quero falar do reforço do Corinthians. Boas notícias, né? O Corinthians contratou um reforço para o seu time sub-20. É isso mesmo. É um canadense com dupla cidadania portuguesa. Canadense e português. Jogador que estava no Wolfsburg, da Alemanha, e na seleção de Portugal. O garoto tem 19 anos, é canadense, tem dupla nacionalidade e foi contratado para o Sub-20. É Jesse Costa, trata-se de Jesse Costa, meia de 19 anos, que vai defender a equipe Sub-20. O jogador defendeu o Wolfsburg da Alemanha até o final da última temporada e estava sem clube, assim o Corinthians não precisou pagar pela compra dos direitos econômicos. Como eu disse, ele é canadense, né, nascido no Canadá, mas ele tem dupla nacionalidade e já atuou nas categorias de base da seleção de Portugal. Antes do Wolfsburg, ele jogou pelo Pro Stars FC, equipe do Canadá, e também defende a seleção do país atualmente. Ou seja, é um jogador de muita qualidade, porque defende tanto a seleção do Portugal quanto a seleção do Canadá, defendendo nas categorias de base. Está sendo aguardado pelo Corinthians nos próximos dias, vai assinar contrato depois da realização de exames médicos. A princípio, ele chega para atuar no Sub-20, mas dependendo do desempenho, ele pode subir para o profissional do Corinthians. Então, é uma contratação do Corinthians para as categorias de base, né? Uma contratação do Corinthians para as categorias de base. Quero falar também do Romero que foi convocado para a seleção do Paraguai. Romero que não foi bem no jogo de ontem, né? Foi mal no jogo de ontem contra a equipe do São Paulo. Não foi bem o Romero. Parece que o Romero, quando joga fora de casa, não é o mesmo Romero que joga na Neoquímica Arena, né? Mas na manhã desta segunda-feira, algumas seleções anunciaram suas convocações para a próxima data FIFA das eliminatórias sul-americanas. Dentre elas, a seleção paraguaia voltou a convocar o Ángel Romero. Ángel Romero voltou a ser convocado para a seleção paraguaia. A seleção do Peru não convocou o André Carrillo. Boa notícia para o torcedor corintiano. O André Carrillo, portanto, não vai desfalcar o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Romero vai desfalcar o Corinthians provavelmente na partida do dia 17 contra o Atlético Paranaense. Na última convocação, o Romero tinha ficado de fora, mas agora ele voltou a ser chamado. Está fazendo gols com a camisa do Corinthians, está chamando a atenção do técnico da seleção paraguaia. O Corinthians, que ainda pode perder outros jogadores para as respectivas seleções, pode perder, por exemplo, o volante José Martínez para a seleção da Venezuela. Ele vem sendo chamado frequentemente pela seleção da Venezuela, ele é titular da seleção da Venezuela, provavelmente vai ser convocado mais uma vez. O mesmo caso do zagueiro Félix Torres, que é nome carimbado nas listas do Equador. Então são os jogadores que o Corinthians deve perder. E aí, com a mudança de datas em relação do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, a gente vai falar da mudança de data daqui a pouco, mas com a mudança de datas, esses jogadores convocados vão desfalcar o Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro, né? O jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo na
competição. Bom, quero falar também do diretor jurídico do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, que pediu demissão nesta segunda-feira. Nota publicada no site do clube informa apenas que ele entregou uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. É muito estranho esse pedido de demissão do Pantaleão, que era o diretor jurídico do Corinthians. O pedido de renúncia ocorreu por intermédio de uma mensagem enviada na manhã desta segunda-feira ao presidente Augusto Melo. Segundo o ex-diretor jurídico, o pedido de demissão ocorre por significativas divergências que sistematicamente enfrentou em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Ou seja, ele não falava a mesma língua do presidente Augusto Melo. Acontece que o problema é que justamente o Corinthians perde o diretor jurídico justamente no momento em que mais precisa do seu diretor jurídico. Porque o Corinthians está em guerra contra a CBF. O Vasco vai entrar na Justiça Desportiva, vai entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF para tentar manter a data original do jogo contra o Atlético Mineiro. As datas originais da Copa do Brasil. A CBF mudou do dia 17 para o dia 20 a Copa do Brasil. E mudou do dia 20 para o dia 17 os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores vergonhas da história do futebol aconteceu por parte da CBF. Isso aconteceu no sábado à noite. No sábado à noite. O Corinthians já se pronunciou a respeito, disse que vai tomar as devidas as medidas cabíveis nesse caso, e são medidas jurídicas, e tem que ser medidas do ponto de vista desportivo. A FIFA não aceita que se entre na justiça comum, mas o Corinthians deveria entrar na justiça comum, e o Corinthians deveria, inclusive, se recusar a jogar contra o Flamengo. O Corinthians não deveria entrar em campo para jogar contra o Flamengo, lembrando que o primeiro jogo já é na quarta-feira, pela Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Para esse jogo, por sinal, o Corinthians não poderá ter o Memphis. O Memphis não está inscrito na Copa do Brasil e não vai poder jogar, portanto, as duas finais contra o Flamengo. Então é uma vergonha o que aconteceu por parte da CBF, modificando as datas da Copa do Brasil, as datas do segundo jogo, só para beneficiar o Flamengo, que teria muitos jogadores convocados na data FIFA e ficaria desfalcado desses jogadores no segundo jogo em Itaquera. Os outros times que se dane, só o Flamengo é beneficiado, só o Flamengo foi beneficiado nesta mudança. Então é inacreditável o que aconteceu por parte da CBF e o Corinthians tem que se posicionar muito forte a respeito, para não ser mais prejudicado do que já foi. Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians para repercutir uma notícia que não interessa muito ao corintiano, mas o Corinthians vai enfrentar o Flamengo sem o Tite agora, Tite foi demitido do Flamengo, E será que o Tite pode se tornar uma sombra para o Ramon Dias no Corinthians? Vocês acreditam nisso? Ou vocês queriam o Tite de volta no Corinthians? Eu, particularmente, acho que o Corinthians estaria se humilhando se fosse atrás do Tite, principalmente no momento como agora, Mas desde que teve a informação que o Tite foi demitido no Flamengo, há um rumor dele aí nos cantos do Parque São Jorge, segundo as informações foram saindo, O Tite que tem uma ligação ainda com o Corinthians, mas é bom lembrar que nos últimos tempos o Corinthians estava aí brigando para não cair, Principalmente em 2023, e o Tite negou o Corinthians pelo menos aí umas 3, 4 vezes e não treinou o Corinthians, e depois falou que não ia treinar nenhum time, E depois, passou alguns meses, ele apareceu aí com um contrato milionário no Flamengo, Vocês aceitariam o Tite de volta no Corinthians? Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião é muito importante, porque o Tite aí, todo mundo sabe da história que ele tem com o Corinthians, mas é aquilo, Foi muito ingrato quanto o Corinthians mais
precisou. O fato é que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo sem o Tite agora. Eu estava esperando esse confronto, porque acho que o Corinthians iria passar e o Tite seria demitido depois, né? Mas o Flamengo foi lá e demitiu o treinador antes, né? Por enquanto, pelo lado do Parque São Jorge, é descartado qualquer negociação com o Tite nesse momento, né? Ramon Dias fez o time até jogar bem nos últimos jogos, perdeu do São Paulo, é verdade, mas foi mais erro da arbitragem dos jogadores do que mesmo do treinador, não tinha o que fazer. Então o Corinthians aí descarta qualquer negociação que possa existir com o Tite nesse momento. A gente não sabe o futuro, né? Então nesse momento a diretoria do Corinthians descartou qualquer possibilidade de contratar o jogador, o técnico aí que tem história com o Corinthians, né? E o Corinthians segue se preparando para enfrentar o Flamengo, né? Pela Copa do Brasil, um jogo aí bastante esperado pela torcida do Corinthians. É um clássico nacional no Maracanã, às 9h45 da noite. Corinthians aí sem o Memphis Depay, né? O Memphis Depay não conseguiu ser inscrito na competição. O Corinthians deve enfrentar o Flamengo sem o Memphis Depay. Corinthians passa do Flamengo? Deixa também o seu palpite, o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe essa semana de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!